Escrito por linhas tortas. Um podcast de Mariana Rebocho. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Escrito por Linhas Tortas. Eu sou a Mariana, ou Just Another Reader. Para o episódio de hoje, volto a trazer uma convidada, desta vez alguém familiar para os fãs de Morangos com Açúcar, Phineas e Ferb e mil e uma séries que marcaram a nossa infância. É guionista de teatro e televisão, atriz, encenadora, professora de interpretação e, por fim, escritora. Mais conhecida pelos seus livros de mistério, de cortar a respiração, aventura-se agora pela primeira vez nos livros infantis. Seja bem-vinda, Mafalda Santos. Se calhar a primeira vez que gostava de começar, porque dado que estás bastante presente no teatro e que é a tua vida, eu gostaria de saber de onde é que surgiu o interesse pela área. Eu sempre cresci muito rodeada de histórias e de letras e de livros, porque meu pai era jornalista, a minha mãe ainda está viva, mas já está reformada, era professora de português, então contava-me muitas histórias e falavam muito, e eram duas pessoas muito com muitas histórias para contar e muitas histórias de vida e muitas coisas engraçadas, e isso acho que já fez o seu caminho dentro de mim. Depois, um dia aos 14 anos, fui pela primeira vez ao teatro, porque antigamente na minha geração não era tão comum ir-se ao teatro como hoje em dia. Felizmente as escolas já começam a fazer muito cedo com os alunos. Fui ao teatro e apaixonei-me, e com aquela idade, com 14 anos, decidi, é isto que eu quero fazer. E depois segui naturalmente, entrei para a Escola Profissional de Teatro de Cascais, logo da primeira vez que concorri entrei, acabei essa escola profissional, que eram 3 anos, equivalente ao 12º ano, segui para a Escola Superior de Teatro e Cinema, e pronto, e tem sido a minha vida um bocadinho até hoje, nunca mais parei. É só uma pequena parte, é só porque eu não acredito que eu estou a falar com duas personagens que marcaram muito a minha infância, que é a Elisa do Phineas e Ferb e também a Elsa dos Morangos com Açúcar. Pois é. A Elsa era jornalista. Essa personagem é um bocadinho engraçado, porque dado que o teu pai também era jornalista, achas que ela sabia também de um pequeno empurrão para o mundo da escrita? Não, especialmente não ali nos Morangos com Açúcar, que era uma novela que era feita, enfim, eu vinha do teatro onde os atores estão habituados a ensaiar, a perder muito tempo, não é tempo perdido, é tempo conquistado na descoberta da personagem, na forma de dizer o texto, etc. E ali não há nada disso, ali é um bocadinho carne para canhão. Na televisão é isso, os atores já têm de ir com uma preparação de casa ou uma técnica adquirida, porque não há tempo para testar nada, nem para ensaiar nada, é chegar ali e fazer. Portanto, essa personagem não posso dizer que tivesse uma grande densidade sequer. Era uma personagem que fiz com muito prazer na altura, que me deu muita alegria e que me catapultou um bocadinho depois para a televisão, que eu fiz durante uns anos outras coisas, que acabei por descobrir que não era por aí, pelo menos na via das telenovelas não era aí que eu me sentia realizada. Fazer outras coisas na televisão, sim, acabei por fazer muitas outras coisas diferentes na televisão, de novelas, séries, fiz um talk show, fiz o 5 para a meia-noite, e sentia-me mais no meu ambiente. Eu tenho sempre a curiosidade, porque já vamos à tua parte de ser escritora, mas como é que funciona escrever para televisão? Por dirigir-te o 5 para a meia-noite, na altura em que ele era apresentado pelo Nuno Marco, acho eu. Exatamente, sim. Como é que é todo o processo de escrita? Com o Nuno, o processo de escrita, e aquilo era um programa muito livre. Era um programa de autor, em que em cada dia da semana havia um apresentador diferente, e era dada pela RTP uma liberdade extraordinária de cada autor, de cada apresentador, assumir a sua estética, o seu tipo de humor, o seu tipo de linguagem. E isso abria-nos portas para tudo o que nos passasse pela cabeça, sem estarmos com nenhum tipo de censura ou de receio. Este tipo de humor é um bocadinho
Nem toda a gente vai compreender isto, não é muito abrangente, não é humor para massas. Ali não tínhamos esse problema, o que é muito, muito raro em televisão. Então foi uma experiência incrível, porque tudo, literalmente tudo era possível. E foi um processo que aconteceu naturalmente, porque eu vinha da escrita do teatro, nunca tinha escrito para televisão, e descobri que pelo menos naquele estilo de televisão, o que faz rir, o que te faz rir, parte a rir, tanto em teatro como em televisão, a linguagem não se altera muito, o que se altera é a interpretação dos atores. Uhum. O texto pode ser exatamente o mesmo. Agora sim, se calhar migrando para os livros, os teus livros têm sempre uma premissa, se me permites dizer, fora da caixa. Eu lembro, por exemplo, eu tenho aqui comigo o do outro lado, que é por acaso o que eu estou a ler atualmente, que fala de uma distopia. De onde é que vem a inspiração para escrever este tipo de histórias? Então, esse particularmente foi escrito durante o Covid. E só bastante tempo depois de eu ter terminado de o escrever é que relacionei com a pandemia, porque acredito ou não foi uma coisa consciente. Eu queria escrever eu gosto muito de distopias, mas de distopias não de ficção científica, não necessariamente essas. Para mim, uma distopia que me preenche é o Ensaio sobre a Cegueira, que é o 1984. São distopias que encerram uma mensagem política e social muito, muito vincada e que faz falta em cada período da história. Eu queria escrever algo assim. E então escrevi-o do outro lado, que para mim escrevi-o sempre como uma metáfora às várias dimensões, passa-se em dimensões paralelas, não é? A ação, que para mim é uma metáfora das dimensões paralelas nas quais vivemos todos um bocadinho, infelizmente. Separados não por dimensões que são elas, se calhar, menos paralelas e menos fáceis de compreender do que estas do livro, que são dimensões de facto distintas umas das outras, mas nós vivemos todos separados ou por fronteiras, ou por cor, ou por classe social, ou por crenças, e cada vez mais separados e cada vez mais em dimensões opostas e viradas de costas e sem nos entendermos e sem nos ouvirmos. E o livro é um bocadinho sobre isso, sobre como em alturas de crise, um bocadinho tal como se verificou no Covid, ao invés das pessoas mostrarem o que de melhor têm, é precisamente o pior que vem ao de cima, primeiro. O egoísmo, o umbiguismo, isso é o que vem ao de cima em primeiro lugar, e eu queria escrever algo que de uma forma, através da lente da ficção, da lente algo ligeira que a ficção traz, fazer essa sátira. Ou seja, tu meio que te inspiras nas coisas à tua volta. Eu acho que é inevitável, inspiramos-nos todos nas coisas à nossa volta, seja para criarmos arte ou para outra coisa qualquer, para a forma como estamos no mundo. Inspiramos-nos no que está à nossa volta, naquilo que ouvimos, naquilo que observemos. Se bem que a minha forma de escrever é um bocadinho selvagem, um bocadinho caótica, pouco organizada, ou seja, eu tenho uma ideia central daquilo que eu quero que a certo ponto aconteça no livro que eu comecei a escrever. Eu sei onde é que quero ir chegar ali mais ou menos a meio do livro, qual é a revelação que eu quero que aconteça a meio do livro, mas não faço a menor ideia como é que vou lá chegar e não faço a menor ideia como é que vou acabar. E no caminho não faço a menor ideia que personagens vão surgir, não sei nada, parto absolutamente em branco. E é essa viagem que me dá o prazer da escrita. É como se eu fosse fazer uma viagem à volta do mundo e já soubesse exatamente o que é que vai acontecer em cada paragem. Eu já não tinha interesse nenhum em fazer essa viagem, já não a faria. Se me dissessem, se viesse uma vidente dizer-me, olha, aqui vai acontecer isto e aquilo ali, e aquilo e aquilo. Para mim, 90% da magia da viagem perder-se-ia. Portanto, eu preciso desse sair às escuras.
E para mim isso é o que me mantém agarrada à história. E é o que acho que também prende depois o leitor. Escrito por linhas tortas. E também já disseste que além de escrever livros, escreves para teatro, porque pronto, é a tua vida. Sim. Como é que, eu sempre tive curiosidade já falámos como é que se escreve para televisão, como é que se escreve livros, e como é que se faz escrever para teatro? Depende. Eu comecei a escrever para teatro coisas para mim, coisas para atores que eu convidava e fazia esse espetáculo. Quando assim há uma liberdade enorme. Há um tema que eu quero explorar e tenho a liberdade toda de ir na direção que eu quiser. Nos últimos anos, felizmente para mim, comecei a ter muitas encomendas de obra, de uma série de companhias diferentes de teatro, e aí eu tenho uma direção, que a encomenda diz-me, olha, por exemplo, eu escrevo os espetáculos do Gelo, da AM Live, acontece, tem todos os anos, um no Porto, outro em Lisboa, e são mega produções, e é quem me encomenda o espetáculo é que diz, olha, este ano, por exemplo, ano passado escrevi o Aladino no Gelo, e é o Aladino, mas apesar disso dão uma grande liberdade com essa premissa do Aladino, neste caso, brinca à vontade e inventa. Porque se me limitarem muito, as pessoas que me encomendam trabalhos também já sabem isso. Não me podem limitar muito, porque senão eu não sou a autora que eles querem. Não é para mim, porque eu não me vou conseguir controlar e vou começar a sair da caixa e da fronteirazinha da história conhecida. Então, quando me chamam, já é com esse conhecimento e é porque gostam desse lado imprevisível que eu trago às histórias. Gosto muito de escrever para comédia. Escrevo muito para comédia, escrevi muitos anos para comédia, para televisão, adoro escrever para comédia. Aliás, os livros são o oposto daquilo que eu em teatro tenho escrito. Escrevi também. Reparei nisso porque eu fui assistir à peça A Companhia do Teatro Esfera e é interessante porque eu já tinha ouvido falar dos seus livros, já tinha visto premissas e de repente eu fico, ok, uma escritora que escreve livros com temas de suspense e por aí fora, e de repente temos uma companhia que é uma coisa incrível que eu nunca na minha vida pensei em tal coisa, que era juntar as Lusíadas com música pimba e ainda uma misturada pela ali a meio. E sem dúvida foi uma das melhores peças que eu já vi também. E para mim, eu adoro ir ao teatro exatamente por isso, que é para me rir até dizer chega. Por isso acho impressionante como é que consegues ter estas duas vibes, que é tipo, nos livros um bocadinho mais escuro e de repente no teatro é alegria, cor. Porque nós temos todos isso, não é? Aquilo que eu sou na escrita, uma pessoa não é unidimensional, né? Tem muitas dimensões e eu na arte que crio consigo também ter essas dimensões todas e aliás, se ficasse só numa, que aborrecido seria, que chatice tão grande. Estar sempre a escrever a mesma coisa ou o mesmo género, o que me alimenta na escrita é de facto poder ir para ali e amanhã para acolá e está tudo bem. E falando ainda da companhia, eu se calhar pergunto, e tu na altura já tinhas respondido esta pergunta, porque no final houve uma conversa entre os atores e o público, que eu fui a essa sessão. Como é que se escreve? Quando se está a escrever, tem sempre o princípio de, ok, eu estou a escrever isto para as pessoas verem. Como é que se escreve uma peça e tem-se a certeza que isto vai chamar público? Não se tem. Não se tem. Tem de se usar a sensibilidade e perceber se isto me faz rir a mim. Acredito que faça rir o público, mas aquilo que vai chamar muitas público, isso enfim, é falacioso, porque muitas vezes aquilo que chama público não é a qualidade do espetáculo. Eu vou muito ao teatro ver colegas e às vezes vejo coisas extraordinárias com pouquíssimo público e outras fracas,
com as salas cheias. E muitas vezes tem a ver com certos espetáculos não têm nenhum ator mega estrela de televisão e, portanto, não tiveram a atenção da comunicação social, ninguém fez reportagens sobre aquilo e, no entanto, aquela obra de arte existe e as pessoas não vão porque não sabem que ela está a acontecer, portanto não chama o público por isso, porque é difícil rasgar num meio que não nos apoia. E outras que têm toda a atenção da comunicação social, etc, 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 e o público vai, e muitas vezes, às vezes ao engano. Nesta peça tivemos a sorte, apesar de estarmos no Teatro Esfera, de ser um teatro em que a luz, que pouco público normalmente de Lisboa vem, e de repente criou-se ali um fenómeno do passa-a-palavra, que é a melhor publicidade que existe, e de facto a sala encheu, mas quando se escreve para teatro tem de se ter o público em conta. Ao contrário de quando se escreve um romance, um livro. Eu não me lembro que o leitor existe até o momento em que escrevo a última palavra do livro. Num romance eu estou marimbando para o leitor. E durante todo o teu processo, dado que tens essa situação, aceitas bem, por exemplo, como trabalhas diretamente com a editora, por exemplo, já te aconteceu uma vez, tipo, entregares um manuscrito e a editora dizer assim, o público não vai gostar muito disto, se calhar devemos trocar. E tu ficas, mas eu não quero. Já te aconteceu? Felizmente ainda não me aconteceu, mas tenho, talvez por escrever há tantos anos, tenho abertura total para, se isto acontecer, dar um passo atrás e reescrever. Porque eu própria faço muito a edição daquilo que eu escrevo. Eu todos os dias, no meu processo de escrita, eu escrevo todos os dias, nem que seja um bocadinho. Há dias em que eu tenho pouco tempo para escrever, mas avanço, obrigo-me a avançar todos os dias um bocadinho. E no dia seguinte leio em voz alta aquilo que escrevi no dia anterior. E quando não gosto, apago. Sem apelo nem agravo. Sinto que está ali qualquer coisa que pode ser melhorada, eu tento, mas se percebo que estou a forçar um caminho que não está a ir um bocadinho a martelo, que não faz sentido, que não é verdadeiro, que não traz verdade à história, eu faço delete e acabou. Porque não vale a pena estar se não te convence a ti como autora, não vai convencer o leitor, isso é certo. Portanto, não ter pudor nenhum, nem problema nenhum em apagar, quando se percebe que não está onde devia estar, apagar. E, portanto, se a minha editora, a Diana Garrido, em algum dia sentir isso, ela sabe que comigo tem mais do que abertura para me dizer o que é que acha, isso sabe, e tem. Mas felizmente ainda não aconteceu, talvez por eu fazer este trabalho tão sério de autocrítica e de apagar quando acho que não está bom, quando não está lá. Escrito por linhas tortas. E uma coisa que eu também acho muito interessante, por exemplo, da peça A Companhia, é que uma das frases que eles dizem é: apesar de tudo, o espetáculo pode estar a correr pessimamente, o ator continua. E eu pergunto, se lançar um livro, e se nós sabemos sempre que quando alguma coisa cai no mercado, há pessoas que o adoram, mas há pessoas que depois vêm criticar. Apesar de tudo, o autor continua? O autor continua, o escritor continua porque tem de continuar. Quem gosta muito de escrever, escreverá sempre, ainda que não seja publicado. Gostem ou não gostem. E não gostarem está inerente a esta profissão, está inerente a tudo o que é a criação. E o criador não pode ter a soberba de achar que aquilo que fez que toda a gente vai gostar, que é tão bom que toda a gente vai gostar. Se toda a gente gostar, quando toda a gente gosta de uma coisa, está aí qualquer coisa de errado. Não podemos gostar todos da mesma coisa. É inerente ao ser humano gostarmos de umas coisas e de outras não. Eu adoro Saramago, há pessoas que detestam e eu não lhes ponho uma cruz em cima, nem as defino de menos cultas ou mais ignorantes do que eu, não é? Isso é também um pretenciosismo que o artista não deve ter. A arte é uma coisa muito subjetiva
e a cada pessoa deve ser dada a liberdade de gostar ou não gostar, mas se leu efetivamente, pior é quando não leem e fazem e dizem que não gostam, antes só porque olharam para a cara da autora. Muitas vezes há este preconceito, mais até com as mulheres, mais até se forem jovens, se forem bonitas, então traço em cima, porque vem logo uma camada de elitistas que não leram, que não abriram sequer o livro e dizer que não presta. Porque por sermos mulheres nos põe logo uma etiqueta em cima de levezinho, de coisas para domésticas, sem substância, sem profundidade, que no Clube das Mulheres Escritoras ao qual eu pertenço lutamos afincadamente todos os dias para demolir essa montanha de preconceito que está criada ainda na nossa sociedade e que é preciso desmontar de uma vez por todas. Ironicamente, cada vez quem mais escreve são mulheres. Eu pelo menos falo por mim, olho para a minha estante e durante um tempo houve nas redes sociais aquela coisa, na minha estante só há homens. Eu fui olhar, não sei se sou eu, mas na minha estante só há mulheres. É raro encontrar um homem na minha estante. E por isso, é isso que tu dizes, é preciso lutar, porque e depois às vezes, eu já falei, por exemplo, com outras pessoas que dizem que há mulheres que sentem necessidade de esconder que são mulheres. Digamos, e que fazem os acrónimos do seu nome para soar um homem. E temos essa situação também em Portugal. E pensar-se nisso torna-se pensar, estamos em 2024, dizem, estamos tão à frente, mas ao mesmo tempo estamos tão atrás. Sim, nós estamos assim tão à frente. As editoras têm a sua culpa, os livreiros têm a sua culpa, os júris dos grandes concursos têm a sua culpa e o leitor tem a sua culpa. Porque, de facto, temos todos culpa. Eu, olhando para a minha estante, eu não sou como tu, eu tenho muito mais homens do que mulheres, porque as mulheres começaram a escrever muito mais tarde. Portanto, tu vais para os clássicos. Então, se for para o teatro, autores de teatro, só tenho praticamente homens. Nem estamos em mais longe, fomos à disciplina de português. Tudo que envolve teatro. Tudo que envolve teatro e os nomes que são estudados na escola, para já estão todos mortos, o que é uma coisa que se devia repensar e porque é que as crianças que nasceram em 2010 estudam os mesmos autores que as crianças que nasceram em 1940. Não faz sentido, não é? Há qualquer coisa aí que não bate certo. Porque falam numa linguagem e de uma realidade e de uma sociedade que já não existe, que não lhes diz nada, e isso faz com que depois os jovens se afastem da leitura, porque aquilo que lhes é imposto na escola ler não lhes diz rigorosamente nada. É claro que os clássicos são importantíssimos, foram importantíssimos para mim, mas estimular a leitura é mostrar a leitura como algo estimulante, divertido, até capaz de substituir, em termos de entretenimento, ver uma série. Quando se consegue mostrar a leitura com esse potencial, então conseguíamos angariar fãs por todo lado. Mostrando a leitura como algo que é autores apenas que falam de uma forma que não se percebe muito bem, ou que falam de uma realidade de uma sociedade que já não existe há 100 anos, isso provoca um afastamento em quem está a começar a ler. Portanto, deveria tudo isso ser repensado. E agora falamos também do público mais jovem. Decidiste migrar para ele. Vamos falar ainda mais jovens, que é decidiste escrever o teu primeiro livro infantil. O que é que te fez criar a história do coco que aprendeu a ser bom? Então, na verdade, eu não decidi migrar. Isto foi aqui um bocadinho uma batota que eu fiz, mas foi uma batota que eu queria muito que se tornasse realidade e lá aconteceu. Eu escrevi este livro há 12 anos, quando o meu filho nasceu. E eu escrevi-o literalmente na semana em que ele nasceu, com o meu filho recém-nascido num braço e o computador pousado nas pernas. Porque ele nasceu de cesariana e quando ele foi retirado dentro da minha barriga, eu vi a cabecinha dele aqui por trás e disse em voz alta, parece um coco.
E depois Coco ficou a alcunha dele até hoje. Ele hoje é um pré-adolescente e eu ainda o chamo por Coco. E nessa semana escrevi então esta história, que é uma história sobre amor e empatia e sobre como as expectativas que temos uns dos outros não devem castrar a nossa capacidade de os amar por aquilo que eles são. E desde essa altura que as pessoas a quem eu mostrava o conto, é uma história pequenina, me diziam, isto é tão bonito, devias tentar publicar. E a minha resposta era sempre, publicar em Portugal, sei lá, isso é muito difícil, publicar, isso é impossível, não, sei lá como é que se publica. E ficou na gaveta. E mais de 10 anos depois, eu, por absoluta brincadeira, envio o Conta-me Escuridão para a Penguin, para o e-mail geral, e respondem-me ao fim de 15 dias a dizer que queriam publicar, e começa assim a minha entrada na publicação, e depois ganhei coragem de ir desenterrar este Coco e entregá-lo a uma editora que eu sei que faz um belíssimo trabalho com literatura infantil juvenil, que é a Minotauro, na Almedina. E pronto, e aí está ele, 12 anos depois. Agora chegamos à parte do programa que eu gosto de chamar as perguntas flash. Que é, ou seja, eu faço uma pergunta e tens de responder com a primeira coisa que vier à cabeça. Prontíssimo. Praia ou piscina? Praia. Coco ou ovo? Coco. Viver numa distopia ou descobrir quem matou a Laura? Descobrir quem matou a Laura. Arrependeste de alguma coisa nos teus livros? Não. Uma editora? Penguin. Recebestes muitos nãos na tua vida? Sim. Um nome? Vasco. Uma matiné a ver uma boa peça ou a ler um bom livro? A ler um bom livro, porque eu detesto matinés. Uma música? Qualquer uma de Sérgio Godinho. Um livro? O ensaio sobre a cegueira. E por fim, uma peça? Hamlet. Também gosto bastante, por acaso. Olha, Mafalda, tenho mesmo a agradecer-te a tua disponibilidade para vir aqui um bocadinho falar sobre o teu trabalho, tanto como escritora, encenadora e por aí fora. É de facto uma honra, especialmente porque a tua voz para mim é icónica por causa de muitos personagens que fizeste e pronto, e a parte dos Morangos com Açúcar e também a participação na Floribela, por isso eu sempre que via a tua cara aqui neste livro identificava, oh meu Deus, eu queria tanto conhecer esta pessoa que marcou a minha infância e que hoje em dia inspira-me. Eu digo que tu inspiras-me diariamente. Obrigada. Eu também gosto muito de escrever e gosto muito do teatro e por aí fora. E não só porque eu gosto de ver mulheres a vingarem nas áreas e a terem sucesso em várias áreas. E ver sempre que o teu nome estava presente em várias coisas, atenção, não estou aqui a fazer uma festinha ao eco, estou mesmo a falar a verdade, ver o teu nome em várias áreas inspirava-me a pensar, ok, então eu posso conseguir vingar na minha área, posso conseguir ir mais longe. Por isso, eu tenho que te agradecer muito e muito obrigada. Obrigada, que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, pela generosidade e pelas perguntas interessantes, que às vezes há perguntas assim que fora da caixa que ainda não nos tinham feito e é muito giro. Obrigada. Obrigada. Escrito por Linhas Tortas. Um podcast de Mariana Rebocho. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.